Marcos, capítulo 6, verso 30 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém, irmãos? Irmãos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o mais documentado e o mais público milagre dos milagres de Jesus, pois ele está registrado em todos os 4 evangelhos. Cada escritor de cada evangelho teve a sua interpretação e a sua colaboração na descrição dos fatos ocorridos neste episódio. Uns foram mais detalhistas, outros deram ênfase em alguma questão sobre o que eles viram Cristo realizando. Como nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Marcos, nós vamos tentar nos limitar à percepção de Marcos para entendermos qual a visão que ele quis passar para os seus primeiros leitores, que tudo indica eram cristãos romanos do primeiro século. De acordo com a narrativa histórica de Marcos, que ele está nos mostrando, essa passagem é uma continuação do episódio em que Jesus envia os 12 apóstolos numa missão de pregarem a mensagem do arrependimento pelos povoados e aldeias daquela região. Não sei se você vai lembrar, que essa história é interrompida por um comentário que Marcos faz a respeito dessas notícias que chegaram ao conhecimento do rei Herodes. Marcos fala sobre a morte de João Batista, e agora no verso 30 ele retoma a história. Então, é uma história que começou na segunda parte do versículo 6 deste capítulo, foi até o versículo 13, e agora continua no verso 30, com a chegada dos apóstolos até Jesus. Embora o milagre da multiplicação dos pães e peixes seja a primeira coisa que nos chama a atenção nessa história, nessa passagem, nós precisamos considerar que talvez Marcos, o foco que Marcos esteja
querendo dar nessa história seja na maneira como Jesus lidou com os discípulos. Do versículo 30 ao 44, você vai perceber que há 9 referências aos discípulos. Há 9 referências aos discípulos. E isso chama atenção. A multidão está ali. Ela está ali como ovelha sem pastor. Marcos fala isso no verso 34. Está fazendo um pano de fundo para o desenrolar dessa narrativa. Como sempre, Jesus está no centro, conduzindo tudo. Ele é o personagem principal dessa história. Ele está ouvindo os apóstolos, está atento ao bem-estar deles e está desafiando-os a atender às demandas ministeriais que vão surgindo. Se você reparar em como Marcos descreveu a narrativa do milagre em si, da multiplicação, você vai perceber que Jesus chama os discípulos para preparar, executar e recolher os restos da multiplicação dos pães. Então, eu quero te convidar nessa manhã a olhar para essa passagem de forma a observar como Jesus lidou com seus discípulos ao demonstrar o seu poder em prover de forma milagrosa alimentos para uma grande multidão faminta. A grande ideia dessa passagem é, no milagre da multiplicação, Jesus nos ensinou 4 lições. Então, a primeira lição, Jesus ensinou que na obra de Deus tem prestação de contas e descanso. Você vai ver isso no verso 30 a 32. Os primeiros versos dessa passagem é o fechamento da narrativa da missão dos 12. 2 fatos importantíssimos vivenciados por Jesus e seus discípulos merecem destaque. E infelizmente nós não temos esse costume, e ainda falta um pouco de maturidade para a gente praticar essas 2 coisas de modo natural, que é a prestação de contas e o descanso. Podemos chamar os 2 R's do serviço a Deus: relatório e recompensa. Quando os discípulos voltaram da missão, informaram a Jesus tudo o que tinham feito. As exigentes multidões eram tão insistentes que não lhe davam tempo nem para comer. Marcos fala sobre isso. Assim, Jesus chama os discípulos e os leva a um lugar solitário do outro lado do lago, para que pudessem descansar tranquilos por um tempo. É evidente, irmãos, que nós precisamos trabalhar, precisamos servir na obra de Deus, colocar a mão no arado, e também precisamos prestar contas do que estamos fazendo. Precisamos prestar contas, precisamos avaliar os resultados diretos e indiretos, os visíveis e os invisíveis, os resultados pessoais e coletivos da obra que estamos realizando em nome do Senhor, a fim de contar as bênçãos, a fim de tornar conhecido o que Deus está fazendo por nós, em nós e através de nós. Também é evidente que precisamos ter um período de descanso. O convite de Jesus ao descanso é a expressão do seu cuidado pastoral pelos discípulos. Além de sua preocupação pelo bem-estar físico deles, o seu chamado aqui também leva em conta a necessidade dos discípulos passarem um tempo com ele. Isso nos faz lembrar, irmãos, do Salmo 23, verso 2, onde
o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse descansar não é simplesmente você fechar a porta do seu quarto, tirar um cochilo à tarde, ou dormir uma boa noite de sono, ou ir para um sítio, ou para uma piscina, relaxar. Não é simplesmente isso. Isso também é legal, é bom. Mas a grande questão aqui é quando o próprio pastor, o próprio Senhor me faz descansar. Ele me leva, Ele me conduz ao descanso. O bom pastor cuida de nós, sustentando-nos a cada dia, a cada passo, e nos leva ao lugar de descanso em sua presença. Nenhum discípulo está isento da estafa provocada pelo trabalho com as pessoas. No verso 31, é o chamado de Jesus aos seus discípulos. Ele fala: venham comigo. Jesus não vira para eles e fala assim: ó, pega esse barquinho e atravessa, vai para aquele canto lá. Jesus falou: venham comigo. O descanso é na presença do Senhor. O descanso é com o Senhor. Ciente dessas necessidades, o chamado de Jesus aos discípulos naquele dia se estende a todos nós, a fim de encontrarmos o refrigério para nossa alma no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Para vivermos uma vida cristã frutífera, também precisamos ter momentos frequentes de encontro com Deus, de descanso na sua presença. Só podemos fazer a obra de Deus com a força de Deus. E só encontraremos a força de Deus quando procuramos em oração a presença do Todo-Poderoso. Amém? Em segundo lugar, Jesus ensinou que na obra de Deus temos que ter compaixão. Versículos 33 e 34. Na segunda parte dessa passagem, Marcos nos informa que o período de descanso dos discípulos com Jesus é interrompido por uma grande multidão. William Barclay diz que o ritmo da vida cristã é uma alternância do encontro com Deus no lugar secreto e do serviço aos homens na praça. Não devemos procurar a comunhão individual e solitária com Deus para fugir do serviço e da comunhão com o próximo. O resultado da nossa devoção ao Senhor é a compaixão pelos outros. Irmãos, é difícil entender uma pessoa que busca tanto a Deus, que tem uma vida de oração tão dedicada, se o resultado dessa vida de oração não der como fruto serviço ao próximo, serviço a Deus. Precisa haver um equilíbrio disso aí. É para se questionar o fruto dessa intimidade com Deus. O nosso amor a Deus, ele é vinculado e autenticado, por assim dizer, com demonstrações do nosso amor ao próximo. Então uma coisa está entrelaçada com a outra. Jesus ensina isso aos seus discípulos nesses dois versos. Eles pegaram um barco no Mar da Galileia. Nós já sabemos que o Mar da Galileia é um grande lago, na realidade, e estavam atravessando para uma de suas margens a fim de descansarem. Só que a multidão identificou o barco que eles estavam, e pela margem eles correram a pé até chegar no lugar onde eles iam atracar com o barco. Chegaram antes de Jesus e de seus discípulos. E o verso 34, no finalzinho, diz que Jesus saiu do barco e viu aquela multidão, teve compaixão deles,
pois eram ovelhas sem pastor. O fator motivador da compaixão de Jesus por aquela multidão foi a carência daquelas pessoas de cuidado pastoral. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 34, verso 23, o próprio Senhor falando através do profeta, ele diz: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Jesus identificou naquela multidão pessoas sem direção espiritual, sem alimento espiritual e sem cuidado espiritual. Na pessoa de Jesus, irmãos, a simpatia não é somente um sentimento, é também um mover compassivo que se reflete em ações úteis. Jesus foi ao encontro da multidão e, diz o verso 34, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nesse momento, Marcos não nos dá essa informação, nós não vemos Jesus dando alguma instrução aos discípulos, ele não deu ordem para os discípulos cuidarem da multidão. Jesus, ele toma iniciativa e vai até as pessoas. Pelo seu próprio exemplo, Jesus ensina os seus discípulos a ter compaixão das pessoas. O descanso, ele é importante para a nossa vida. Precisamos descansar. Mas Jesus nos mostra que haverá ocasiões em que a compaixão pelas pessoas nos fará abrir mão do descanso para poder servi-las. A questão é equilíbrio para a gente poder entender isso aí e viver isso aí. Em terceiro lugar, os versos 35 a 37, Jesus ensinou que na obra de Deus somos humanamente incapazes, somos limitados. Marcos nos mostra que os discípulos receberam uma ordem que humanamente é impossível de se realizar. No final da tarde, os discípulos, já cansados, exaustos de ver aquela multidão e Jesus ensinando o dia todo, eles chegam até Jesus e lhe pedem para despedir a multidão. E eles tinham boas razões para isso. Eles estavam num deserto, e já estava ficando tarde, perigoso estar num deserto e tarde da noite, né? Estava no iniciozinho, no finalzinho da tarde, e aquele povo tinha que procurar algo para comer. Você vai ver isso no verso 36. Só que no verso 37, Jesus vira para eles e fala: deem-lhe vocês algo de comer. Sem dúvida, irmãos, essa ordem deixou os discípulos em estado de choque. Foi uma ordem perturbadora, pois revela a incapacidade humana para resolver de maneira suficiente as necessidades das pessoas. Nós somos seres limitados. E isso é claramente percebido na passagem por três motivos. O verso 37 mostra isso para a gente. 36, 37. Era uma multidão, não eram 20 pessoas, não eram 200 pessoas, eram mais de 5.000, eram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eles estavam no deserto, os apóstolos não tinham onde comprar pão, eles não estavam na cidade, e mesmo que estivessem na cidade, naquela hora eles não encontrariam uma padaria aberta que atendesse essa quantidade de gente. Em terceiro lugar, eles não tinham dinheiro suficiente. Eles falam a respeito de 200 denários. Um denário era a diária de um trabalhador.
Então, tinha que trabalhar mais de 6 meses ininterruptos para poder comprar o pão para alimentar aquela quantidade de gente. Então não tinha dinheiro suficiente e ali rápido eles não tinham dinheiro suficiente para comprar pão para aquele bando de gente. Eles estavam lidando com um problema que aparentemente não tinha solução. Havia uma multidão faminta, num lugar deserto, numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro e sem lugar para comprar alimento. Eles se viram no beco sem saída. E apenas chegaram para Jesus e argumentaram, num tom de reprovação, a incapacidade, a impossibilidade de atender aquela demanda. No entanto, irmãos, tentar se livrar das pessoas em dificuldades não é solução. Essa não é certamente a maneira de Deus fazer as coisas. Apesar de terem visto Jesus realizando milagres, apesar de terem visto as demonstrações de poder, da autoridade de Jesus, os discípulos ainda estavam aprendendo sobre Jesus e descobrindo quem Ele era. E eles ainda não percebiam que Jesus podia cuidar deles, também naquela situação. Eles estavam tão preocupados com a dimensão do problema, com a dimensão da tarefa que tinham para fazer, que não conseguiram enxergar que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E eu pergunto a você nesse dia, será que com você também é assim? Quando você está para executar uma tarefa na obra de Deus, ou foi encarregado para alguma atividade, ou se depara com alguma tarefa difícil, ou que parece impossível, você deixa isso impedir a sua fé? Como você reage quando recebe uma tarefa que para você é impossível de ser realizada? Você se nega, você apresenta suas dificuldades, ou você encara e confia? Isso nos leva à quarta e última lição. Jesus ensinou que na obra de Deus devemos obedecer às suas ordens. Verso 38 a 44. Ao falar com Jesus para despedir a multidão, os discípulos estavam tentando se livrar do problema. Mas Jesus os chama para participar da solução do problema. Ele envolve os discípulos no processo, dando-lhe ordens rudimentares, que não exigem entendimento, apenas obediência. Foram basicamente, irmãos, 4 ordens simples para serem executadas. Primeiro, verifiquem quantos pães vocês têm. Eles foram lá e fizeram. Façam o povo se assentar em grupos, em pequenos grupos. Eles foram lá e fizeram. Sirva o povo esses pães e peixes. Eles foram lá e fizeram. Agora recolham o que sobrou. Eles foram lá e fizeram. Eu acredito, irmãos, que no caso deles, o milagre foi acontecendo à medida que eles foram obedecendo às ordens de Jesus. O milagre foi acontecendo à medida que foi obedecendo. Você pode repetir isso comigo? O milagre foi acontecendo à medida que eles foram obedecendo. Se nos pusermos nas mãos de Jesus, é impossível dizer
o que Ele pode fazer conosco e por meio de nós. Irmãos, apesar de sermos incapazes de satisfazer de maneira plena as necessidades das pessoas, Jesus nos capacita a sermos instrumentos de bênçãos na vida dos outros. Nós não podemos fazer o milagre, mas podemos trazer o que temos e colocar nas mãos de Jesus. E Ele pode fazer o milagre. Precisamos apenas obedecer às suas ordens. Precisamos apenas obedecer a sua palavra e o Senhor se encarregará de realizar aquilo que só Ele pode fazer. Não olhe para as suas limitações como uma barreira que lhe impeça de fazer a obra de Deus. Quando você estiver à frente de uma tarefa muito difícil, faça o que for possível conforme as suas forças e confie que Deus estará agindo em você e por meio de você. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Vira para a pessoa que está perto de você e fala com ela: apenas obedeça. Quando analisamos esse episódio com o apoio das narrativas dos outros 3 evangelhos, com os 4 evangelhos, nosso estudo será muito mais profundo e chegaremos a conclusões teológicas muito mais amplas. Os atos salvadores de Deus no passado, no deserto, a provisão do maná com o povo quando saiu do Egito, o futuro e grande banquete messiânico nas bodas do Cordeiro, as promessas de um pastor que viria apacentar as ovelhas de Deus. Enfim, nós encontraremos referências cristológicas em passagens do Antigo Testamento que apontam para o que aconteceu nesse milagre. Mas conforme nós falamos no início, parece que Marcos está aproveitando o ocorrido para nos mostrar uma estratégia pedagógica de Jesus para instruir seus discípulos e lhes revelar coisas ainda mais profundas a respeito de sua identidade e autoridade. Alguns comentaristas dizem que, pela narrativa de Marcos, parece que até a multidão não se deu conta de que estavam vivenciando o milagre. Estava restrito apenas os discípulos, pela narrativa de Marcos. A maneira de Jesus lidar com os discípulos nos ensina que na obra de Deus é importante prestar contas do que estamos fazendo, a fim de tornar conhecidos os atos de Deus em nós e por meio de nós. Também é importante reservar períodos de descanso a fim de nos fortalecer no Senhor para servirmos aos outros. Jesus também nos ensina que na obra de Deus precisamos ter compaixão pelos outros. Se tivermos compaixão pelas pessoas, enquanto estivermos servindo, cultivaremos em nosso coração uma das qualidades mais impactantes do caráter de Jesus: a compaixão. Jesus também nos mostrou que somos limitados na obra de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus confiando na força do nosso braço, confiando somente nos nossos talentos, nas nossas capacidades, pois nós somos seres incapazes de atender ou satisfazer de maneira plena e suficiente as necessidades das pessoas. Só Jesus pode fazer isso. No entanto, essa limitação que temos não deve servir de impedimento, pois Jesus também ensina que na obra de Deus devemos obedecer suas ordens. Por mais absurdas ou simples que sejam, mas sempre com um coração confiante de que Deus se encarregará de realizar o impossível. Diante das necessidades que vão surgindo, precisamos tomar uma atitude e escolher o que faremos. Podemos
nos esquivar, fingir que não vemos, criticar aqueles que estão fazendo alguma coisa, não ajudar em nada e ficar indiferente. Ou então, podemos ajudar e obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. Mesmo que eu ache que tudo que eu tenho a oferecer ou a contribuir seja pouco ou insuficiente, será que eu estou disposto a oferecer isso, esse pouco, ao Senhor? Talentos, dons, tempo, forças, experiência, sabedoria, conhecimento, dinheiro, recursos, mantimentos, roupas. Não importa o que você tem, a quantidade que você tem. O que importa é se você vai consagrar o que tem, mesmo que seja pouco, ao Senhor. Muitas coisas podem estar deixando de acontecer porque não queremos entregar para Deus aquilo que temos ou aquilo que somos. Um pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Pode ser insuficiente para nós, mas com Jesus é suficiente para atender a demanda da obra. Dedique-se ao Senhor, confie no Senhor e seja bênção para as pessoas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.